Fala, Flagramável! No vídeo de hoje eu vou falar sobre a vitória do Flamengo na estreia no Maraca em 2025. Vou falar também sobre a entrevista coletiva que o Danilo deu também no Maracanã, os preparativos para a final de domingo e a grande polêmica sobre a transferência de Jorginho. Essas e outras informações e opiniões do Flamengo para você agora, de torcedor para torcedor. Então, já deixa o seu like nesse vídeo para dar aquela moral. Se você ainda não é inscrito no canal, eu te convido a se inscrever. É totalmente de graça, é só você clicar nesse botão aí embaixo e também ajudar o canal a gente bater 500 inscritos. Afinal, o canal é novo e a gente precisa dessa moral de vocês aí. Tá faltando muito pouco. E não esquece do principal, compartilha esse vídeo para mandar para quem precisa saber dessa, ó. Vem comigo nessa resenha. Bom, falando um pouco do jogo, né, que aconteceu na noite dessa quinta-feira, um pouco mais de 20 mil pessoas nessa noite de chuva. Não foi uma chuva forte, mas foi aquela chuva fininha. Não estava muito frio, mas o jogo terminou tarde. Eu tô gravando esse vídeo aqui para vocês depois do jogo. Eu que estava lá no jogo com os meus parceiros flagramáveis, o Ramon e o Giovanni. Aliás, um abraço para eles aí que estão sempre acompanhando a gente. Lembrar vocês que a gente vai voltar com as lives aqui no canal em 2025. A nossa próxima live vai ser segunda-feira, dia 3, às 8 horas da noite, aqui no canal. Se você não segue a gente ainda no Instagram, @flagramáveis, segue lá que você fica sabendo assim que a gente se preparar para a live, a gente já anuncia lá, você já ativa o sininho para você não se inscrever, para você não se esquecer, depois dessa final de domingo, que vai acontecer quando o Botafogo, independente se o Flamengo ganha ou perde, a gente está sempre fazendo live. E aí você vai poder acompanhar a opinião dos nossos outros participantes. Segue a gente lá, @flagramáveis. Bom, falando um pouco do jogo aqui, o Flamengo teve, até por conta dessa final de domingo contra o Botafogo, o time poupado, né? O Filipe Luís colocou muitos garotos da base, muitos jogadores que vinham voltando de lesão. Então a gente pôde observar aí alguns jogadores que a gente normalmente não costuma ver. Tivemos muitos pontos positivos, mas tivemos alguns pontos negativos também, né? Algumas coisas que vinham acontecendo aí em 2024 e que se repetiram. Na minha opinião, o Flamengo podia ter finalizado mais vezes, finalizado um pouco mais rápido também. Demora muito o toque de bola, parece que está sempre esperando o melhor momento possível para finalizar, e às vezes esse momento não vai acontecer. Hoje foi um time pequeno, o Sampaio Corrêa, mas quando é um time maior, um time com mais qualidade, pode até roubar essa bola do Flamengo se vir um contra-ataque. Achei que o Flamengo pecou um pouco nisso. O Filipe Luís, na coletiva, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso também, ele citou esse ponto aí do Flamengo finalizar mais. Mas eu gostei muito do primeiro tempo, o comportamento tático do Flamengo. Apesar de terem muitos jogadores que não são considerados titulares, o comportamento me pareceu muito parecido com o time titular do Flamengo, né? O time do Filipe Luís, com a cara dele, do final de 2024, e desse último jogo contra o Volta Redonda também. Eu achei o time muito com uma imposição, né? Colocando ali o seu jeito de jogar. Me pareceu taticamente se comportar da mesma maneira, que eu acho que é o grande ideal, né? Você não pode mexer no time e descaracterizar a essência do time, né? Então, não importa quem entra, quem tá jogando é o Flamengo do Filipe Luís, e tem que jogar dessa forma. E foi o que eu vi hoje no Maracanã, né? Nessa quinta-feira, repetindo, a gente tô gravando esse vídeo na quinta para você que tá saindo na sexta. Eu vi esse time bem treinado, né? Então não importa o jogador que tava sendo executado aquilo que o Filipe Luís queria em campo. Gostei muito de ter visto a zaga, né, sendo composta por garotos da base, jogadores que a gente não costuma ver. Como eu disse no início do vídeo, a gente não costuma ver tanto, né? Principalmente jogando assim um tempo inteiro. Praticamente aí, alguns jogando os dois tempos, ou seja, o jogo todo. Achei que os garotos da base, não só os da zaga, eles aproveitaram muito bem, né? Principalmente no segundo tempo. Falando também do Cebolinha, ninguém esperava, o Filipe Luís inclusive falou isso na coletiva, que ficou surpreso com como ele se desenvolveu, né? Ele jogou um tempo inteiro, ele voltando de uma lesão muito grave, que muitas pessoas dizem que é a lesão mais grave do futebol, né? Para um jogador, lesionar o tendão de Aquiles é uma lesão, além de dolorida, ela é muito problemática para o jogador voltar.
e o Cebolinha voltou em alto nível. Ele que é um jogador que elogiam bastante, né, a dedicação dele, o comprometimento dele, principalmente com o próprio corpo. Então isso, naturalmente, a gente pode ver com o resultado em campo. Alguns antigos dizem que, inclusive, essas lesões tiravam os jogadores, faziam os jogadores se aposentar, e ele jogou um tempo todo ali. Claro, ele não fez muita diferença no time, mas para um jogador lesionado, era o que se esperava. Como é uma lesão grave, causou essa surpresa aí. O Alan foi uma grata surpresa, né? Muita gente falando nas redes sociais sobre o Alan, que é um jogador muito criticado. No primeiro tempo, ele foi o verdadeiro camisa 10 do Flamengo, né? A bola passou muito por ele, ele ajudou muito na armação. O Filipe Luís também falou sobre isso, sobre gostar que a bola passe pelos volantes dos times dele. E no segundo tempo, o Flamengo modificou um pouco o jeito de jogar, porque o Arrascaeta entrou, né? Ele entrou no intervalo, então ele já voltou com o Arrascaeta, mudou um pouco também a posição do Alcaraz em campo, e depois entrou o Luiz Araújo, que, na minha opinião, é titular absoluto desse time, ali na ponta direita, deu 2 assistências, modificou o jogo. Hoje não vejo o Plata conseguindo, apesar de ter feito alguns gols nos últimos jogos, inclusive um gol decisivo contra o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil, ainda não vejo o Plata com futebol para botar no banco o Luiz Araújo. O Luiz Araújo realmente só saiu do time por conta da lesão. Na ponta esquerda a gente tem que ver, né? Porque tem o Michael que vem fazendo alguns bons jogos, o Bruno Henrique, teoricamente era o titular, o Cebolinha, que já foi titular quando o Bruno Henrique estava machucado, mas acredito que o Arrasca e o Luiz Araújo em boa fase, o Flamengo está muito bem. Aliás, o Arrascaeta, a camisa 10, eu acho que está caindo muito bem nele. Eu acho que ele tá mais responsável, inclusive taticamente, né? Hoje ele deu 2 carrinhos, recuperou a bola, senti ele mais centralizado, jogando pelos 2 lados do campo, jogando como um verdadeiro camisa 10, né? Não fugindo de falta. Eu acho que a camisa 10 tá caindo bem. Fazia tempo que a gente não via, né? Um camisa 10 clássico assim, né? Eu tô gostando de ver o Arrascaeta dessa forma. Falando um pouco mais do Alan em si, né? Ele foi muito importante no primeiro gol. Foi ele que deu o chute, o goleiro espalmou, o goleiro Zé Carlos, e no escanteio o Luiz Araújo cobrou para o Alacian fazer o gol. Aliás, os goleiros quando jogam contra o Flamengo, né, parece que viram o Manuel Neuer, né? Os goleiros se destacam. O Zé Carlos hoje agarrou muito, fechou o gol ali na medida do possível. E muita gente não lembra que quem deu o chute para o escanteio foi o Alan, quer dizer, um volante que geralmente não chuta muito, ele foi lá e chutou. Então, assim, muita gente reclama dele e eu acho que ele não é mau jogador, não acho o Alan ruim. O problema dele é a irregularidade, né? Então, a gente tem que lembrar que o ano passado, em 2024, ele teve um bom primeiro semestre, né? Ele vinha jogando bem, eu me lembro que a gente fez algumas lives falando muito dele, que o time talvez fosse ele e mais 10 jogadores, e depois no segundo semestre ele caiu. Espero que esse ano isso não aconteça de novo, né? Porque a gente vai precisar, são 6 competições, a gente vai precisar desse elenco rodando em alto nível. O Filipe Luís quer recuperar, já falei isso aqui em alguns vídeos, e ele na coletiva falou que ficou feliz, né, com o jogo do Alan, né? O Alan que está passando por uns problemas pessoais fora do campo, então o Filipe Luís não tocou nesse assunto, mas falou que ficou muito feliz com o jogo dele, que o modo de jogar do Filipe Luís, o jogo dele exige dos volantes, existe uma consciência e que ele elogiou muito a questão da pré-temporada do Alan, dos treinos dele. Falou que ele nunca questionou, que sim, se dedicou muito. Pelo contrário, em vez de debater, ele queria aprender o que o Filipe Luís estava falando, né? Que estava realmente ali se esforçando. De fato, se ele mantiver esse nível, ele é um grande reforço. Não para ser titular, mas é um reforço no meio-campo, a hora que o Flamengo precisar manter um jogador assim em alto nível. Falando do Juninho, né? Essa primeira contratação da Era BAP, José Boto, ele que dessa vez jogou mais de um tempo, né? Jogou o primeiro tempo todo, um pouco mais do que ele jogou contra o Volta Redonda, foram uns 15 minutos mais ou menos, mas muitos torcedores já brincando nas redes sociais, né? Falando que é o Juninho do Carabag, que então agora é o Juninho do Carabagre, né? É uma análise muito rasa o torcedor que fala dessa forma, porque o cara que tá chegando, é uma estreia no Maracanã, ele ainda não tá entrosado, né? Me pareceu muito prestativo taticamente, me pareceu com um físico que ele pode tirar vantagem,
né, que não acontecia, por exemplo, com o Gabigol. O Gabigol não ganhava arrancadas no final, né, nesse finalzinho do Gabigol. O físico do Gabigol a gente percebia que não ajudava ele. E no caso do Juninho, a gente vai fazer essa comparação, é natural. Eu acho que ele vai tirar. O que me parece é que falta um pouco de técnica no Juninho. Mas também parece, porque assim, não dá para avaliar o jogador com um jogo só, né? Nem um jogo, né? Porque ele jogou um tempo e mais um pouquinho. Então, dá para perceber que ainda falta um pouco de entrosamento com os outros companheiros de time. Falando do Alcaraz e avançando aqui na nossa pauta, ele fez um gol, mas eu ainda não consigo ver o Alcaraz útil nesse esquema do Flamengo. Eu não vejo ele substituindo ninguém e fazendo a mesma função. Eu vejo ele uma função totalmente à parte do que os jogadores hoje no Flamengo fazem. Eu não vejo ele jogando como um segundo volante, substituindo alguém. Eu vejo ele um jogador ainda meio perdido, tentando se encontrar com o time. O Felipe Luiz falou uma coisa na coletiva, que eu vou falar um pouco mais pra frente, mas que é a questão do esquema de jogo. Eu acho que ele ainda não entende o esquema que o Flamengo joga. Ele foi contratado com uma das primeiras qualidades dele, que é o chute de fora da área, e é a única coisa que ele não faz. A bola passa por ele, ele fica esperando esse melhor momento para chutar e não chuta. Então, assim, uma das grandes qualidades dos vídeos que nós vimos antes do Flamengo contratá-lo foi justamente por isso, e simplesmente ele não faz. Ele teve um erro grave, né, num recuo de bola no segundo tempo para o Cleiton, que também errou. Né? O Cleiton errou deu alguns chutões, uns chutes assim meio aleatórios também. Achei que o João Vitor foi melhor do que o Cleiton. Ele deu uma recuada ao Alcaraz, o Cleiton também errou, quase deu ali chance para o Sampaio Corrêa fazer um gol. Também quase fez um golaço, driblou dois jogadores, chegou na cara do gol, e aí é aquilo, né? Na hora de finalizar, que seria o forte dele, ele simplesmente nem colocou e nem deu aquele pancadão. Ele simplesmente chutou a bola no meio do goleiro. O goleiro, mais uma vez, virou o Neuer na frente dele e espalmou a bola. Quase que ele faz um golaço. Ou seja, no primeiro tempo, ele jogou de um jeito, né? Ele jogou mais como uma referência criativa. Aquele cara que fica à frente ali, sendo o 10, jogando um pouco de costas, né? No segundo, quando entrou o Arrascaeta, no segundo tempo, ele já virou um outro jogador. Ele já vinha um pouco mais de trás. Então, ele já pegava o jogo de frente. Me pareceu que ele rendeu um pouco melhor. A gente não sabe exatamente se é essa posição que ele vai se encaixar. O Felipe Luiz ainda tem ele como meio que um coringão, inclusive já colocou ele até como atacante. Então a gente tem que ver aí como vai ser no decorrer do ano para ver em qual função de fato ele vai vir a jogar. O Felipe Luiz falou na coletiva que foi o melhor jogo dele com a camisa do Flamengo. Não consegui ainda ver isso, mas segundo o Felipe, ele obedeceu taticamente tudo aquilo que ele pediu, que no ano passado ele acelerava muito o jogo, mas que hoje não, ele está cadenciando, pensando um pouco mais. E aí ele falou sobre a questão do esquema, que o Alcaraz gosta de jogar como um meia esquerda num 4-3-3, mas que o Flamengo hoje joga num 4-4-2. Então, talvez seja esse o problema. Ele ainda fala isso, né? Ele fala que ele hoje acelerou menos a bola, cuidou mais, que está entendendo como jogar no 4-4-2, porque ele prefere jogar no 4-3-3. Então, o jogador precisa virar essa chave aí para, de fato, encaixar no time do Flamengo. Afinal de contas, ele é a contratação mais cara da história do Flamengo, né? Apesar de ter feito gol, apesar desses elogios todos, a minha opinião de quem foi lá no Maracanã e viu o jogo, eu não achei esse grande jogo dele todo, não. Mas o Felipe Luiz é o que acompanha ele, né, que pode falar melhor. Falando da base do Flamengo, que foi o meu outro ponto positivo aqui, eu achei que a base se destacou muito. Gostei de ver esses jogadores, né? Apesar de ter ido, por exemplo, ver a final em loco no Maracanã do Mundial Sub-20, no qual o Flamengo foi campeão, é legal ver esses jogadores no time profissional. Então, só para vocês terem uma ideia, o elenco que o Felipe Luiz levou tinha mais de 10 jogadores da base. E o Felipe usou quase metade deles, né? Então temos aqui o Matheus Cunha, Cleiton da Mata, João Vitor Carbone, Daniel Salles, Everton Araújo, Léo Nanete, Lohan, Matheus Gonçalves, Pablo Lúcio, Ryan Lucas, Chola, Wallace Ian. Então a gente teve muitos jogadores, né? Inclusive, uma grata surpresa também, o Daniel Salles entrou com muita personalidade, o Wallace Ian, que fez o gol, achei assim um excelente jogo. Aliás, essa é a minha opinião, eu acho que o Campeonato Carioca ele devia servir para isso, afinal de contas nem premiação tem, então na verdade tem que ser um momento de experimentação, principalmente com relação à base. Para a gente terminando o nosso vídeo aqui, falar um pouco da coletiva
do Felipe Luiz, ele falou muita coisa, né? Como sempre, muito perguntado, muito simpático, respondeu tudo, mas ele me chamou muita atenção porque ele o tempo todo elogiou muito os jogadores que não são titulares desse time, né? Que são jogadores que jogaram hoje, mas principalmente o Alan e o Alcaraz. Ele falando muito sobre a entrega nos treinos, sobre a dedicação, né, desses jogadores, que são jogadores reservas, né? Que jogadores, ele usou a expressão, não questionam, não negociam, fazem o que a gente pede, o que o treinador pede. A minha pergunta é, será que o Lohan faz isso? Porque se é um jogador que já estava incorporado ao profissional e desceu para o sub-20, você pega o discurso do Felipe Luiz elogiando reservas como ele, é porque talvez ele não esteja fazendo isso, né? Então, eu fico com essa dúvida porque um jogador que o Flamengo criou na sua base, né, que tem o talento que a gente sabe, o que está acontecendo com ele? Porque a matéria do GE, né, que foi lançada essa semana, falou que o Lohan não sabe o que está acontecendo, por que que ele desceu, que ele não gosta de balada, que é um jogador que só solta pipa e joga videogame, que nas férias contratou um preparador físico. Mas será que está sendo suficiente? Será que na cabeça do Lohan ele está se dedicando e na cabeça do Felipe Luiz isso não está acontecendo? Porque para o Felipe Luiz estar elogiando jogadores que se esforçam durante os treinos e afasta o Lohan, é porque o Lohan não está se dedicando nos treinos. Para bom entendedor, é só você somar as duas coisas que você chega a uma conclusão. Então, assim, gente internamente, inclusive, já saiu na imprensa isso, que fala que o que falta no Lohan é vontade. Usar até outra palavra, né? Melhor não usar ela aqui, mas falta essa gana, essa vontade dele de jogar bola. E pelas palavras do Felipe Luiz, de repente é exatamente isso. Falou também o Felipe Luiz no time todo, né, no geral, sobre melhorar o terço final de jogo do Flamengo. O Flamengo usou a expressão falta malícia na frente do gol. Foi aquilo que eu falei. O Flamengo precisa finalizar mais rápido, essa maldade que tem de chegar e matar a jogada, né? Ele falou que, inclusive, o Flamengo precisa chutar mais. Então, ele usou essa expressão. Mas elogiou o time, disse que o time seguiu o plano nos 90 minutos, disse que o time soube ter a paciência necessária, né? Porque, às vezes, a ansiedade do torcedor contamina o campo e o time não deixou isso acontecer. Disse que o importante é vencer, não importa se de 1-0 ou de goleada, que o importante é o resultado final. E quando foi questionado sobre o Danilo, principalmente com relação à final, ele falou algumas coisas interessantes, né? Ele falou que o Danilo vai estar à disposição contra o Botafogo no domingo, mas que a escalação só sai de fato 1 hora antes do jogo, já é um discurso do Felipe Luiz. Mas falou que vai ser muito importante para botar pressão no Léo Pereira e no Léo Ortiz. Falou que a presença do Danilo vai criar uma dúvida na cabeça do treinador e vai causar essa pressão nos dois zagueiros do Flamengo. Mais uma vez também deixando a entender que o antigo zagueiro, né, que era o Fabrício Bruno e o Davi Luiz não estavam fazendo isso, né? É sempre bom ter competição no time. Falou que é sempre muito importante que os times saibam jogar dois sistemas diferentes, né? E que nesse sentido o Danilo é muito importante porque é um jogador versátil que vai dar muitas opções para o treinador e para o próprio time. Disse que ele veio de zagueiro e só vai escalar ele de titular se o Wesley for convocado para a seleção brasileira e o Varela para a seleção do Uruguai, mas que, fora isso, vai contar com o Danilo como zagueiro, né? O próprio Danilo falou isso também na coletiva, porque ele vem de uma escola de defensores e só lá ele jogou 5 anos. Então, assim, se ele não aprendeu alguma coisa, né, como zagueiro, é impossível isso, né? Ainda mais o jogador dedicado que ele é. E aí, quando ele foi questionado do Lohan, e aí foi claramente, né, questionado, ele falou que o Lohan precisa de minutos e por isso desceu ele para o sub-20. Ele falou que ele precisa entender mais o jogo, desenvolver mais o seu jogo, continuar trabalhando para recuperar a sua melhor forma. Ou seja, deixando a entender que, de fato, isso que saiu no GE, de que ele está na melhor forma com o preparador físico, isso não é tanto verdade, porque senão ele não estaria cobrando agora que ele recupere a sua melhor forma. Beleza? Falando um pouco sobre a final contra o Botafogo nesse domingo, sabemos que o Flamengo teve um tempo de descanso menor, né? Eu venho falando isso desde segunda-feira. O Flamengo jogou na quinta, o Botafogo na quarta. O Flamengo, da quinta para
ao final do domingo, são 64 horas e meia de descanso, né? A CBF, de acordo com os clubes, num acordo que fizeram, tem que ter pelo menos 66, ou seja, vai ter uma hora e meia a menos do que o combinado. E o Botafogo jogou um dia antes, então o Botafogo vai ter 24 horas a mais do que esse tempo de descanso. Eu fico me perguntando, se fosse o contrário, né? E se de repente o Botafogo tivesse que jogar na quinta-feira, o que o John Textor não ia já estar falando? O que os torcedores do Botafogo já não estariam falando, né? E o que mais me impressiona é que eu não vejo a imprensa falando disso, porque o papel da imprensa é esse, cobrar, mas a imprensa não cobra, né? Mas nós aqui sim, porque nós somos torcedores, então de torcedor para torcedor, pelo menos a gente aqui vai falar sobre isso. Felipe Luiz falou também que os jogadores precisavam mais desses minutos, né? E que se a decisão fosse outra, ou seja, se o jogo fosse 24 horas antes, ele provavelmente não escalaria os jogadores que ele escalou. Ele escalaria os jogadores que vão jogar a final, porque ele acha que os jogadores precisavam desses minutos também para se preparar para esse jogo. Eu falei isso, inclusive, com o Ramon lá no Maracanã. Eu falei, eu acho que eles não precisam ser poupados, eles precisam ganhar ritmo de jogo. A gente vai poupar quando estiver no meio da temporada, quando estiver prestes a um jogo eliminatório de Libertadores, aí é hora de poupar, mas nesse momento é hora de dar ritmo para os jogadores. Tanto é que o Cebolinha entrou, o Luiz Araújo entrou, o Arrascaeta também vem entrando desde o jogo contra o Volta Redonda. O Felipe Luiz cutucou a arbitragem, né? Ele falou assim que deseja que os principais protagonistas sejam os atletas e mais ninguém. Ou seja, deixou claro que não quer que a arbitragem venha interferindo. Afinal de contas, é um jogo só, então qualquer detalhe ali pode dar o título para algum dos dois times. Lembrando que o campeão ganha 12 milhões, né? Fora vai ganhar o título em cima de um grande rival. Então, muito importante essa final, apesar de ser só o início, né, do ano do Flamengo, que é muito grande, mas é um momento importante também financeiramente. Se o Flamengo conseguir regularizar o Danilo e ele estiver bem fisicamente, ele vai para o jogo, mas o nome dele precisa estar no bid até esta sexta-feira. Então, se o nome dele aparecer no bid até sexta-feira, aí provavelmente ele está apto a jogar essa final. Lembrando que o Botafogo contratou recentemente o Arthur, né, do Zenit da Rússia, e o Botafogo já escalou esse jogador, já escalou não, ele vai viajar com o time, já inscreveu o jogador, então se ele mal chegou, ele já vai para a final. O Flamengo tem que fazer a mesma coisa, na minha opinião. Chegando aqui ao final do nosso vídeo, que já está ficando um pouco longo com relação a isso, mas porque muitas coisas aconteceram nessa quinta-feira, teve a apresentação oficial um pouquinho antes da bola rolar do Danilo. Vou resumir basicamente aqui o que aconteceu, mas teve a apresentação oficial, mais uma vez muita emoção, o Danilo beijou a camisa, né, respondeu também todas as perguntas, e aí com relação à posição, falou que prefere jogar na zaga, né, que ele tá numa escola de defensores, né? Inclusive ele falou o seguinte, ó: jogar como zagueiro é uma posição que eu tenho completamente dominada, jogando já há alguns anos no futebol italiano, que é uma escola de defensores que me agradou muito na carreira. É uma posição que eu me sinto completamente confortável e que o time do Felipe passa muito a construção das jogadas, a construção do jogo passa muito pelo pé dos zagueiros. Então é o que eu gosto de fazer, eu gosto de construir, descobrir tempos, direcionar as jogadas, né? Ele que pode jogar como lateral, inclusive lateral esquerdo, né? Pode jogar na parte da zaga também, na parte direita, na parte esquerda. Perguntando quando ele estreia, ele falou, tem que perguntar pro Felipe, mas é claro que eu não estou na minha melhor condição física, porque não vinha jogando há um tempo, mas nesse momento acho que a experiência e a empolgação me ajudam bastante. Então espero estar disponível para o domingo e estar à disposição, porque não vejo a hora de jogar. E aí, falando um pouco da ansiedade, ele completou, né? A ansiedade para jogar no Maracanã pelo Flamengo já está desde o momento que eu decidi vir para cá. Ele que era torcedor do clube, né? Então, falou também um pouco da pressão da cidade dele, que é a cidade de Bicas, uma cidade de Minas Gerais, mas muito perto do Rio, né? Falou que muita gente lá cobrando porque a cidade toda torce para o Flamengo. Então, ele colocou um pouco disso. Falando da estrutura do Flamengo, elogiou muito, né? Falou, em questão de estrutura, complementando a resposta que eu dei antes, o Flamengo não deixa nada a desejar para os grandes clubes da Europa. Não estou falando de clube mediano ou de qualquer clube que esteja pela Europa, não. O Flamengo não deixa nada a desejar com as estruturas dos clubes com o qual tive o prazer de jogar. Ele não jogou em times pequenos, né?
Só para constar, ele jogou no City e no Real Madrid. Então, ele fazendo elogios aí à estrutura do Flamengo, que muita gente realmente sabe que é muito boa. Resumindo, eu acho que foi muito importante essa contratação, porque ele vai ser muito útil com relação à sua experiência e liderança. Lembrando que o Flamengo vai ter muitas competições, vão ser mais de seis competições, né? Esse ano, podendo chegar a 7, dependendo se o Flamengo for para o Mundial do final do ano também, né? E lembrando que ele é capitão da seleção brasileira. Então, o que esse cara vai trazer de experiência e de liderança, né? Até por conta da idade, vai ajudar não só o time, mas o próprio Felipe Luiz, né? Que tem quase a mesma idade, ali vão trocar muita figurinha. E aí, para finalizar o nosso vídeo aqui, que ficou grandão, espero que você esteja acompanhando aqui até o final. Aliás, se você está acompanhando até o final, me dá um retorno, coloca aí nos comentários, se você assistiu até agora, já vai deixando seus comentários aí, se você ainda não deu a sua curtida, já curte aí também. Só para a gente terminar falando do Jorginho. O Vene Casagrande trouxe a informação nessa quinta-feira que na noite de quarta-feira houve uma reunião entre representantes do Jorginho com o José Boto em um restaurante do Rio de Janeiro. Ele, inclusive, fala que recebeu uma foto desse jantar e que estavam tudo encaminhado e o acerto com o salário e tempo de contrato já estavam feitos e que agora era tentar a liberação do Arsenal. Porém, o Mauro César, na noite dessa quinta-feira, um pouco antes de eu estar gravando esse vídeo, fez uma live e negou isso tudo. Disse que entrou em contato com o representante do Jorginho, o mesmo que fechou o contrato dele com o Chelsea e com o Arsenal, e disse que ele não estava no Rio de Janeiro. Ele estava em Girona vendo o jogo do Arsenal e junto do Jorginho. Nesse jogo, inclusive, ele jogou como titular, o Jorginho, e fez o gol de empate do Arsenal, um gol de pênalti, batendo pênalti, né? E ele ainda afirmou, né, numa matéria que ele mesmo publicou no UOL, o Mauro César, dizendo que não chegou ao staff do Jorginho nenhuma proposta do Flamengo. Ou seja, que todas essas notícias que estão circulando, elas não são reais, não são verdadeiras. De fato, qual é a minha opinião com relação a isso? Eu venho acompanhando um pouco do Jorginho, desde quando o Flamengo começou a falar que teria esse interesse, né? Quando falaram, e ele vem jogando a Champions, né? Ele fez esse gol. Ele seria uma excelente contratação, apesar da idade, do salário. O futebol do Jorginho seria uma grande contratação para parar, para ter Aeroflá, para ficar feliz. Mas diferente do Danilo, que não vinha jogando, ele vem jogando. Ele é quase que um 12º jogador. Eu já falei em outros vídeos aqui. Ele jogou mais de 30% dos jogos do Arsenal. Só na Champions League foram 8 jogos. Ele jogou em 5. E no último ele foi titular fazendo gol. Então, assim, para o Arsenal liberar esse jogador de graça, o que estaria acontecendo, né? O Arsenal nem contratou alguém para a posição dele. O Arteta, que é o técnico do Arsenal, adora o Jorginho. Então eu fico me perguntando, realmente, eu sei que o Flamengo é grande, né? Mas para um jogador que não tem ainda uma identificação com o Flamengo, nunca jogou aqui no Brasil, como é que é isso? Largar a Champions pela metade e um contrato dele vencendo no meio do ano, né? O Flamengo, a notícia que a gente tem, a informação, é de que se o Flamengo não conseguir trazer agora, porque o Flamengo quer trazer agora, o Flamengo não vai descartar trazê-lo no meio do ano, né? Até porque, pelo esse contexto todo, por esse momento do Jorginho lá no Arsenal, eu acho que ele agora não vem. É muito provável que ele venha na janela do Mundial, que vai ter ali uma semaninha antes do Mundial começar. Eu acho que se o Arsenal não estiver competindo mais, não tiver mais jogos importantes, o jogador até conversa com o Arsenal para liberar mais cedo, para ele poder jogar no Flamengo, que vai ser ruim porque ele não vai pegar entrosamento. Mas aí ele vem e joga o Mundial. Mas assim, eu acho que agora, pelo que eu estou vendo, eu acho uma contratação muito pouco provável. Mas isso não é uma informação, repito, eu acho isso como torcedor. Beleza? É isso, Flagramável. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, comenta o que você achou. Se você ainda não segue, é só clicar nesse botãozinho aí, é de graça. Eu te convido a seguir para você não perder outras informações do dia a dia do Flamengo, tá? Com muita informação e opinião. E já agradeço a você se você ficou até agora nesse vídeo aí. E lembra, não deixa de compartilhar esse vídeo para outro flamenguista que gosta dessa resenha de torcedor para torcedor. Nos vemos no próximo vídeo. Abraço!